Boa tarde. Voltamos para o especial informativo sobre a situação de Covid-19 para atualizar os dados oficiais até ao momento em Portugal e mais em destaque com a região do Tâmega-Sousa. Começamos com o boletim informativo diário que foi atualizado esta manhã às 10, com 112 casos confirmados em Portugal, mais 34 que no dia de ontem. Há 5 pessoas que não estão internadas, serão casos de pessoas assintomáticas que permanecem nas suas residências. A DGS tem ainda 1.308 casos suspeitos e 172 a aguardar resultados laboratoriais, além de 5.674 pessoas sob vigilância das autoridades de saúde. O norte do país continua a ser a região mais afetada pelo Covid-19, com 53 casos confirmados, mais 9 que no dia de ontem. Segue-se Lisboa com 46 doentes, mais 23, a região centro com 6, mais um caso do dia de ontem, e o Algarve também com 6 casos, mais um caso também que no dia de ontem. Há também um cidadão estrangeiro infectado em Portugal que, segundo as informações, está também na região do Algarve. No que toca à origem dos casos, há um total de 33 casos importados. É de Itália que são importados os mais casos, com 15, Espanha com 9, França 5, Suíça 3 e um caso proveniente de Alemanha e também da Áustria. As cadeias de transmissão quase duplicaram e são agora 11 cadeias de transmissão. Com alta hospitalar, com 2 testes negativos, teve ontem o indivíduo de Lousada e já está em casa e desde ontem de boa saúde, com boa saúde. Na região do Tâmega-Sousa foi confirmado hoje um caso positivo no concelho de Penafiel. Em comunicado, a autarquia de Penafiel informou que continuará a acompanhar de forma rigorosa a situação de Covid-19 em Portugal e em Penafiel, em estreita ligação com as autoridades de saúde locais e nacionais, recomendando assim também a serenidade à população e o cumprimento rigoroso e responsável de todas as orientações dadas pelas autoridades de saúde. Neste seguimento, o município tomou mais medidas preventivas, nomeadamente na limitação ao acesso dos serviços municipais. A Câmara Municipal e as empresas municipais Penafiel Verde e Penafiel Ativa informam de que qualquer pagamento deve ser efetuado através das vias eletrónicas disponíveis. Também as situações administrativas ou de pedidos de informação devem ser privilegiados os contactos de e-mails ou telefónicos que de resto estão também disponíveis na notícia disponibilizada no site do jornal A Verdade, averdade.com. Referem ainda que todos os processos de urbanismo que se encontrem com prazos a decorrer terão um prazo suplementar de 30 dias para que nenhum dos munícipes possa ser prejudicado e assim ter então este período de alargamento. No foco Felgueiras-Lousada, até ao momento não há informação de novos casos positivos, mantendo-se assim os 18 casos e um já recuperado. Para que possamos falar um pouco mais sobre esta situação do Covid-19 em Portugal e também aqui na região de Tâmega-Sousa, eu tenho comigo o Dr. Agostinho Marques, pneumologista, diretor clínico no Hospital Santa Isabel de Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses e professor catedrático jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Está connosco também então para nos ajudar aqui a clarificar esta pandemia, esta situação pandémica que vivemos no nosso país. Doutor, neste momento o que é que já se sabe deste vírus? O que é possível falar sobre este vírus? Já há muita informação. Eu conheço há muitos anos esta família coronavírus, para começar há mais de 50 anos, que há 4 estirpes que existem cá para infectar as pessoas e a dar constipações a crianças, a adultos, e é um vírus completamente semelhante, perfeitamente semelhantes. Olha, já daí ficamos a saber que não costumam dar imunidade. As constipações por coronavírus, ao contrário de outras constipações, repetem-se novamente ao longo da vida. E depois, desde há 2 meses e pouco, portanto, desde há muito pouco tempo, já há um volume imenso de informação científica, já não digo informação mediática, mas científica, um volume imenso de informação de artigos que têm saído. Portanto, como o número de doentes no mundo já passa os 100 mil, 120, 130 mil, já há muito conhecimento. Portanto, diga.
Portanto, aquilo que nós podemos dizer e informar neste momento é que já há cada vez mais estudos para falar, para tratar este vírus? Não, para tratar é que não. O problema é esse, é que nós sabemos muito sobre a biologia do vírus, conhecemos o genoma completamente, átomo por átomo do vírus. Agora, o comportamento da epidemia, propriamente, o que conhecemos é o que se passou até agora na Coreia e, sobretudo, na China. Sabemos que a doença cresce como todas as epidemias deste género, como está a acontecer em Portugal. E dá-nos, para perceber o que está a acontecer em Portugal, já temos bastante informação capaz de nos interpretar. E sabemos, por exemplo, que começámos há 2 semanas com o primeiro caso, foram aparecendo 2, 3, 2, 3, 5, 2, 3. Enquanto isto acontece assim, significa que a doença não corre na comunidade, significa que há alguns clusters isolados. Mesmo agora, hoje já subiu um número muito 112. maior, e chega uma altura, sempre por esta altura, há de estar mesmo no momento, em que espraia-se pela população, a gente deixa de ser capaz de encontrar o rastro, e os números, em vez de subir 5, 10, dezenas, sobe centenas. Portanto, é de imaginar que nas próximas poucas semanas, estes números diários venham a ser centenas e milhares. E o que é possível fazer para controlar? Uma quantidade imensa de gestos. Fez-se até agora uma coisa que se chama contenção. E bem sucedida. Quer dizer, conseguimos que o crescimento até agora tenha sido relativamente lento. E desde ontem que o Primeiro-Ministro anunciou uma série de medidas, uma série drástica de medidas, aliás, algumas não têm efeito nenhum a curto prazo, mas a longo prazo têm. Perceba isto, quer dizer, há medidas anunciadas ontem, por exemplo, o fecho das escolas. Na próxima semana, com as escolas fechadas, vai haver o mesmo aumento que há até agora, porque os 100 atuais, 120 ou lá 114, o que equivalha, não são das escolas. O panorama dos nossos estudantes atuais, o grosso, são adultos relativamente jovens. O centro anda ali pelos 40, que é gente que se infecta no trabalho e no lazer. Não são miúdos da escola. Portanto, a escola ainda não é um fator importante de progressão da doença. E, portanto, a exclusão da escola também não é, como compreende. Claro. Quando a doença se espraiar um pouco à frente, sim, e, portanto, o gesto de fechar as escolas não é completamente tolo. Naturalmente é sensato, mas é em nome de um futuro à frente. Mas fez-se fechar as escolas. Fecham-se uma série de empresas. Há uma série de medidas tomadas inicialmente aqui no distrito e agora no país todo. Com isso temos um controle grande, porque há uma diminuição de contactos, mas temos uma série de outros problemas. Repare que até agora tínhamos planos de contingência em todas as empresas, em todas as escolas, em todas as instituições. E, portanto, havia alguém em cada instituição que sabia o que fazer e que fazia formação e ia explicando às pessoas. Portanto, havia medidas dentro de cada instituição e uma pedagogia desenvolvida. Ou anular tudo isto, não. Estamos a entregar bónus ao cidadão. E, portanto, só lá chegamos através do vosso trabalho de comunicação social. Fundamentalmente por aí. E isso chega, sobretudo, às pessoas mais instruídas, têm dificuldade em penetrar alguns grupos populacionais, como se sabe. Portanto, passamos a ter agora. Risco. São os de mais risco. Também aconteceu ao mesmo tempo isto, que é terrível, mas é fatal nas epidemias, que é. Toma-se uma série de medidas para evitar, por exemplo, que a escola é de facto, em dada altura, um meio de propagação de doença, e depois os meninos em casa. Mas, nesta fase da doença, até agora os doentes eram internados todos, para contenção. Mas quando alarga mais, não se internam mais, quer dizer, são postos em casa. Sim. E deixa-se para os hospitais os doentes muito graves, para ir ao encontro já não da contenção, mas da mortalidade. Porque passam a ser velhos, frágeis e começa a haver mortalidade. Até agora não houve, mas vai haver, quando chegar a esse grupo etário mais velho. Ora bem, vamos pôr os doentes a partir de agora em casa, onde estamos a pôr os meninos. E os pais... Os focos estão juntos. Vamos semear focos por todo o lado. Portanto, vamos precisar, nessa altura, que as pessoas tenham critério para, dentro de casa, isolar os doentes dos não doentes, com os cuidados que têm andado a ser recomendados. Mas esses cuidados são os únicos possíveis? São os únicos, porque não há vacina, nem vai haver, não há que ter ilusões sobre isso. Não há nenhuma hipótese de haver vacina em tempo útil para esta epidemia. Não há. E não há tratamento dirigido ao vírus.
vale a sorte de a doença ser muito pouco grave. E quando atinge pessoas ativas, como se tem visto, é leve. Os doentes estão internados neste momento, como disse atrás, por critérios de isolamento, certo. não por critérios de gravidade. Porque por critérios de gravidade, se chegassem sem ser por esta doença, se fosse desconhecida, e chegassem a um serviço de urgência, nenhum deles, ou quase nenhum, era internado, porque são formas leves de doença. Compreende? E é o que nos vale. Mas Portanto, quando a doença... reforçar sempre a questão da higienização, dos cuidados a ter, é a única forma de... E é vital, percebe? Porque nós agora temos 100 e poucos doentes e não temos mortos. Ótimo. Mas quando o número for, em vez de 100 e tal, for 2 ou 3 ou 4 mil, penetra as famílias e penetra os lares de sociedade, compreende? Quando for muito mais difuso na comunidade, e então atinge os velhos que agora são poupados de serem contagiados. Claro. E se for números muito altos, chega de tal maneira, apesar de ser só 3 ou 4%, os doentes graves no universo Nos dos jovens doentes, também, ou mais jovens. Justamente, muito menos. Isso muito menos. Nos mais jovens quase não há doentes graves. São os velhos que morrem. Certo. Mas quando forem milhares, 4 ou 5% de milhares é um número grande também. Compreende? Claro. E pode esgotar, por exemplo, a capacidade de cuidados intensivos dos hospitais. Que é a questão que temos ouvido nos últimos dias E é real. da ventilação. Exatamente. Que é o que salva a vida às pessoas no limite. E portanto, faz-nos falta que em todo momento sejam números baixos. Portanto, faz-nos absolutamente falta que este esforço de contenção se mantenha sempre. Ou seja, apesar de passarmos para uma outra fase, a mitigação, a contenção continua a ser. Temos que mitigar mesmo. Compreende? Senão temos uma situação catastrófica de mortes, porque nós somos um país com uma organização demográfica que é conhecida, que temos um número de velhos muito grande. Aliás, pelo sucesso que o país tem tido no prolongamento da vida. Mas, portanto, temos um lote imenso de doentes frágeis e podemos ter piores números ainda que alguns países. Dizia há pouco que neste momento o contágio está em pessoas ativas, que estão em trabalho. Medidas para as empresas? Fechar? Deixe-me dizer-lhe também outra coisa. Quer dizer, nós temos um problema de saúde complicado aqui e temos riscos de vida. E temos um risco brutal da economia que é tão importante como tudo o resto. Nós temos que alimentar a população. O país não pode fechar tudo. Parar. Não pode de todo. Aliás, já há coisas que fecharam sem ter necessidade, ou pelo menos não foi em tempo em que se justificasse. Não, nas empresas temos que manter, as que têm que trabalhar, com os planos de contingência muito bem respeitados. E as regras são clarinhas, tudo sabe. A pessoa sabe como fazer. O nosso problema maior em casa é que vamos pôr muita gente em casa e em casa não há uma organização estruturada e formal como há numa empresa. Claro. Não há uma hierarquia. Compreende? Não há, por exemplo, vai-se pedir que cada doente que esteja em casa esteja num quarto sozinho, com casa de banho. Casas portuguesas como são. Exato. Pois. Há sempre de partilhado. Como não? Compreendem? Mesmo para a gente que esteja em quarentena, como na generalidade do país, não é viável. Portanto, a situação desse aspecto, é muito preocupante. Depois há hábitos nossos que também não ajudam nada. Nós somos um povo, como muito bem sabe, que gosta de estar a falar e pôr-lhe a mão. Claro. E eu gosto muito de ser parte desse povo. Gosto muito de tocar. Tocamos muito. Certo. E isso é muito difícil de contrariar. Portanto, é muito difícil. Estas medidas fundamentais que agora se põem, que é o afastamento das pessoas 1,5 metro. Sempre. E a história de tossir para as costas da mão, para o cotovelo e lavar a mão muitas vezes. São coisas muito simples e normalmente muito pouco praticadas. Não fazem parte dos hábitos. Sim. E as pessoas, portanto, esquecem imediatamente quando não estão habituadas. E nesta fase também percebem que vão muitas vezes com as mãos à cara. Muitas vezes. Mas isso é um tique. Portanto, a gente não consegue evitá-lo. Se puser alguém a medir as vezes que leva a mão à cara e estiver preocupado, enquanto se lembrar, evita. Depois não se evita mais. Claro. Portanto, é preciso ter as mãos lavadas sempre. Sempre. Compreende? E são hábitos que nós não temos incorporados na população e que não se espera que venha a incorporar. De maneira que, nesse aspecto, o panorama não é muito bom. Relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, que está a dar resposta, terá capacidade para dar resposta? Essa pergunta não tem resposta, porque não há nenhum Serviço Nacional de Saúde que tenha resposta ilimitada e, portanto, depende do tamanho que o problema assumir.
Compreende? Que vai, Neste voltamos momento, à mesma questão. é a mesma questão, tal e qual, do do número simultâneo de doentes. Para a situação atual, o sistema serve perfeitamente. Mas nós temos 4, pouco camas por 100 mil habitantes. Nós temos aí umas 500. Isto é metade do que tem por milhão de habitantes a Espanha. É para um quarto que tem a Alemanha. Quer dizer, não estamos particularmente bem preparados para este efeito. Não podemos estar. Não estamos... Nenhum Mas país ninguém está preparado. Nenhum país, um pouco melhor, um pouco pior. De maneira que temos mesmo... Já agora, a saúde tem outras vertentes, já agora. Aliás, são 3. Uma é preciso prevenção em cada esquina do país. E, portanto, é muito colocada na mão das pessoas. Depois, os serviços de saúde têm essa questão dos cuidados dos doentes graves, porque é o que salva vidas. Sim. E, portanto, é este problema das camas, é preciso que o número se mantenha baixo. Porque durante este período vai haver na mesma infartos, tromboses... Sim, não para, não é? Tudo o resto. E é preciso outra coisa. Neste momento, os centros de saúde, as unidades de saúde familiares, estão a deixar de fazer as consultas agendadas, estão a reagendar, para ficar disponíveis para outras atividades. A atividade fundamental, e não se fala muito nisto, é pôr os médicos de família a fazer visitas domiciliares aos doentes que estão em casa. E evitar as deslocações. Claro. E dar desconforto, porque um doente em casa, com o volume de informação que há e de contra-informação, começa a ter medo, por muito esclarecido que esteja. Claro. Mantendo-se com febre uns dias. E acaba atento à linha 24. Ela funciona mal, demora muito tempo, entra em ansiedade, vai procurar ajuda fora. Portanto, temos de ter uma ajuda muito ágil e solícita. E como temos uma organização de centros de saúde pelo território, uma malha, tem que ser eles a fazer esse trabalho muito bem feito. Para terminarmos, o que é que podemos dizer a este momento para as pessoas? Prevenir, ficar em casa? 2 informações cruzadas, que é, estamos perante uma doença que para o cidadão comum se revela pouco grave e, portanto, não há que ter medo de por aí além da doença. Primeira, e é real, verdade. Em 100 e tal não há nenhum morto. Verdade. Estamos perante uma doença em que é vital combater, porque senão mata-nos os nossos avós. Compreende? Quer dizer, parece uma mensagem leve e ao mesmo tempo não é. Sim. E, portanto, temos que nos empenhar. O sucesso da salvação das pessoas mais velhas deriva do esforço de prevenção que cada cidadão possa fazer. Muito obrigada, Dr. Agostinho Marques, aqui a dar-nos estas informações imprescindíveis para podermos travar um pouco esta pandemia, daquilo que depende de cada um de nós e, pelo que sabemos, depende muito de nós para controlar este surto. O Jornal da Verdade vai continuar também a acompanhar, que de resto tem vindo a fazê-lo há um minuto. Marco de Canaveses também já me deu hoje informações relativas às suspensões de todas as feiras e eventos, portanto, na feira que habitualmente se realizaria amanhã, pelo 15, no caso 14, está suspensa, não vai haver, e outras até novas ordens, não há feiras a realizar, nem eventos. Ainda a Conferência Episcopal esta manhã comunicou que também há suspensão de todas as atividades, celebrações religiosas, e também nesse âmbito foi também informado que no Santuário de Fátima todas as atividades foram também suspensas. Para acompanhar estas e outras informações, averdade.com.